Olá, tudo bem com você? Aqui vos fala o apresentador Ian Vitor, seu apresentador de vídeos semanais aqui do canal Ariel Almeida Vlog. E nós já estamos no novo trimestre, o segundo trimestre de 2022. E já com a nova lição com o título, Mensagens, a verdade presente para os nossos dias. Durante esse trimestre, nós vamos estudar a respeito das três mensagens angélicas. Iremos estudar Apocalipse 12 e 14, né, os dois capítulos do livro de Apocalipse. E este vídeo é uma vista geral do que nós vamos estudar durante o trimestre. E o autor da lição foi o pastor Mark Finley. Eu já li algumas obras do pastor Mark Finley e também já assisti algumas pregações, você pode encontrá-las no YouTube. Na Novo Tempo passava todo dia de manhã por volta das 6 horas da manhã as pregações do pastor Mark Finley. E o mesmo pastor que é autor da lição tanto dos jovens quanto dos adultos, né? McFeely e os colunistas Agatha Lemos e Michel Borges. E a vista geral da lição traz detalhes muito interessantes de que o adventismo é contra o ateísmo, evolucionismo e marxismo. Vamos entender a vista geral. Em 15 de outubro de 1844, exatamente uma semana antes do grande desapontamento, nasceu Friedrich Nietzsche, que se tornaria um dos filósofos ateus mais influentes do mundo. Friedrich Nietzsche cresceu no lar cristão. Ele cresceu no lar de uma família luterana, frequentava a igreja luterana na Alemanha, cresceu no lar cristão e durante sua juventude começou a deixar Deus de lado, começou a não acreditar em Deus. E foi aí que ele se tornou um dos filósofos ateus mais influentes do mundo, né? Um dos filósofos da contemporaneidade, né? Aí entra o ateísmo, né? Outros autores como Richard Dawkins, Stephen Hawking e outros cientistas, filósofos ateus, não é mesmo? O ano de 1844 também foi importante para Karl Marx, fundador das bases do comunismo. Naquele ano, Marx escreveu uma obra chamada Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844, publicada póstumamente pela União Soviética em 1932. Você já deve ter estudado a filosofia marxista nas aulas de história, sociologia, filosofia, contando a história de um dos fundadores da base do comunismo, né? O Karl Marx, teorias como mais-valia, luta de classes, burgueses versus proletariados, né? Os burgueses, que são a classe dominante, e os proletários são a classe mais baixa, né? São os oprimidos. Né? Aí entra essa luta de classes, o opressor e o oprimido, uma luta de classes bem conhecida. Também, né, junto com seu amigo, companheiro Friedrich Engels, escreveram o livro Manifesto do Partido Comunista, onde está tudo escrito às bases do socialismo e outras obras como O Capital. O ano de 1844 também foi importante para Charles Darwin, naquilo que ficou conhecido como Ensaio de 1844.
Darwin produziu uma das primeiras expressões de sua teoria da evolução, mesmo que não tenha se tornado pública. Somente em 1859, com a publicação do livro A Origem das Espécies, ele divulgou publicamente sua compreensão de que toda a vida na Terra se originou de um ancestral comum exclusivamente por processos naturais casuais. Eu, quando ouvia falar, anos atrás, pela primeira vez, a respeito do Charles Darwin, que o pessoal falava que Darwin dizia que nós viemos do macaco. E eu percebi que essa interpretação estava equivocada. Aqui mostra na lição claramente, verdadeira, que o Charles Darwin disse que nós viemos de um ancestral comum, né? Um ancestral comum exclusivamente veio por processos naturais e casuais. Então, essa afirmação de que Charles Darwin disse que nós viemos do macaco é um equívoco. E sim que nós viemos de um ancestral comum e que passamos por processos naturais casuais. E aqui, ó, um detalhe muito interessante aqui na vista geral, uma introdução do trimestre. No entanto, o ano de 1844 também foi o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14. Será coincidência que todos esses eventos tenham acontecido em 1844? Que traz uma pergunta, né? Acreditamos que não. Mas em meio a tudo isso, Deus não deixou o mundo sem um testemunho da sua verdade. Mesmo entre ideologias muito sedutoras, mas improváveis, ele levantou um movimento que, com o tempo, se tornaria a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em 1844, onde ocorreu o grande desapontamento, muitos críticos do Adventismo dizem que a Igreja Adventista surgiu através do grande desapontamento, que quem estava reunido lá foram os adventistas. Uma correção sobre esse erro que muitos críticos divulgam. Em 1844, não existia a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia só foi fundada, a sede, né, a sede oficial, em 1863. Em 1844 não existia a Igreja Adventista. Era um grupo de cristãos, né, sinceros, de todas as denominações. Batistas, metodistas, presbiterianos, católicos, conexão cristã. Então, era um aglomerado de pessoas de todas as denominações cristãs. Não existiam os adventistas, só foi surgido a Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1863. Tá? Mesmo entre as ideologias muito sedutoras, mas improváveis, né, levantou um movimento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e que proclamaria sua verdade nos últimos dias da história deste mundo. As três mensagens angélicas de Apocalipse 14, que refutam os equívocos promovidos por multidões enganadas. As mensagens dos três anjos são a ordem de marcha da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em sua essência, elas são o evangelho puro e simples, mas o evangelho apresentado no contexto da verdade presente, que está em 2 Pedro 1:12. Através do movimento millerita, liderado por Guilherme Miller, um batista estudioso das Sagradas Escrituras, chegou à conclusão de que Jesus iria voltar em 1844. E não aconteceu, né? Mas foi o cumprimento da profecia das 2.300 tardes e manhãs. E o pessoal começou a compreender do porquê que Jesus não voltou naquele ano. Então, essa foi a vista geral da lição do segundo trimestre. O adventismo não combina com darwinismo,
ateísmo e marxismo. Infelizmente, tem cristãos que acham que cristianismo e marxismo combinam. Não combinam nada. O marxismo é uma ideologia ateia, porque só pensa nos fluxos materialistas. O marxismo, a ideologia marxista é ateu. Então não tem uma comparação, não tem uma mistura entre marxismo e cristianismo. A mesma coisa cristianismo e evolucionismo e cristianismo e ateísmo. Nós adventistas, nós não compactuamos com essas ideologias profanas, né, que causaram mortes, confusões durante a história da humanidade. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que é uma visão geral, tá? Do segundo trimestre. E eu vou deixar aqui na descrição um vídeo do pastor e professor Leandro Quadros, que fala a respeito em mais detalhes sobre o adventismo não se misturar com essas ideologias profanas. E espero que você tenha gostado. Curte, comente, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Um abraço, que Deus nos abençoe ricamente e nos veremos no próximo vídeo.